Bom, a gente sabe em primeiro lugar que a inteligência artificial ela se mostrou agora nos últimos anos muito capaz de fazer aquilo que a gente faz todos os dias no trabalho. E se a gente olhar uma teoria de Harvard chamada múltiplas inteligências, né, um professor chamado Howard Gardner, ele desenvolve a teoria das múltiplas inteligências, a gente percebe que os últimos 100 anos a gente passou a medir errado talvez o potencial humano. Nossa métrica tem sido o QI, a capacidade intelectual que a gente tem de realizar as coisas, e todo o preparo escolar é focado naquilo que a gente consegue memorizar e aplicar, memorizar e aplicar. Esse tem sido nosso treinamento desde criança. E essa é uma inteligência que o Howard Gardner chama de inteligência lógico-matemática. É uma inteligência específica que é a capacidade da gente olhar os dados e de forma muito lógica concatenar esses dados e dizer acho que tem soluções assim, acho que tem soluções assadas, fazendo alguns cálculos aqui, acho que eu consigo aplicar na minha empresa, acho que a minha empresa consegue ter um diferencial no mercado. Só que o que a gente está vendo então é a inteligência artificial sendo investida e bilhões de dólares, trilhões de dólares vão ser investidos numa inteligência artificial que vai atacar exatamente essa inteligência. A inteligência lógico-matemática, que é a nossa capacidade de escrever e-mail, de chegar em ideias novas, de construir empresas, de construir times, de ter algumas ideias. Essa inteligência lógico-matemática está sendo a intenção do Vale do Silício e de todos os pensadores de tecnologia está sendo substituir essa inteligência específica. Mas eu e você, a gente tem uma série de outras inteligências. O Gardner catalogou 7, né? Além dessa lógico-matemática, outras 6. Inteligência social, emocional, inteligência sinestésica, musical. A gente tem muitas inteligências e são inteligências que a máquina ainda não está conseguindo chegar. Então, a minha defesa é que a gente invista mais nessas outras inteligências, que são inteligências muito pouco sublinhadas pelo sistema educacional atual. Quando um garoto é muito sociável, ele é mandado ficar quieto. Quando uma menina ela é muito dançarina, é mandado ela acalmar o rabo e sentar na cadeira. Ou seja, a gente, ser humano, a gente tem muitas inteligências e que são inteligências importantes para os negócios também. Porque quando a gente vê entrevistas com a Reed Racing, Netflix, com a Angela Arendt, que trabalhou na Apple há muito tempo e botou em prática as lojas da Apple, perguntada qual você acha que é o seu diferencial nos negócios, ela disse a minha intuição. Olha como é diferente, a gente passa anos, décadas treinando a nossa inteligência lógico-matemática e a Angela vem e diz assim, mas para fazer a coisa na Apple foi a minha intuição. Foi a minha capacidade de ouvir o meu coração, de sentir para onde estavam indo as coisas. Aí a gente pode citar vários empreendedores que fazem isso, que sentem muito mais do que confiam na lógica. E aí eu acho que esse é um caminho muito mais difícil, porque a maioria dos empresários não confia na intuição, e nem na emoção, e nem no sentimento, mas confia muito na lógica. E aí o que a gente vê são empresas copiando outras empresas, e empresas fazendo o que todo mundo está fazendo. E é aquilo, a gente precisa de um pouquinho de inovação para realmente se destacar e inventar novos caminhos. O ritmo de inovação, acredito que ele é muito lento por conta de um legado de empresas tradicionais que basicamente fazem o que todas as empresas estão fazendo. Então é muito interessante ver como cidades se destacam em indústrias parecidas, né? Você vai para Caxias do Sul, você vai ver indústrias muito parecidas. Você vai para Joinville ou Jaraguá do Sul, são indústrias muito parecidas. É como se aquelas indústrias elas olhassem umas para as outras e dissessem, vamos fazer uma empresa mais ou menos do mesmo jeito. E aí é interessante ver também como a gente pode criar empresas que fazem produtos e serviços diferentes daquilo que está no mercado e como isso, quando é apresentado de forma nova para o mercado, isso se destaca de maneira muito interessante. Então, é lento, claro que esse processo de transformação, mas quem conseguir aplicar a inovação de forma mais cultural, ou seja, repetitiva, o tempo todo, são empresas que vão voar, né, e que já estão voando. Tem um livro que chama Segurança Psicológica, né? Fearless Organizations, as organizações sem medo, que são
que esse livro é todo baseado numa pesquisa que o Google fez por 10 anos para tentar entender o que faz uma equipe ser vencedora. Uma equipe dentro do Google, eles passaram 10 anos tentando entender se eram os funcionários mais inteligentes, se eram aqueles que eram mais comunicativos, se eram os que tinham vindo das Ivy Leagues, das universidades melhores dos Estados Unidos, se eram os que aplicavam técnicas de PNL, e chegaram depois de 10 anos à conclusão que as equipes mais eficientes, que entregavam mais resultado, eram aquelas que tinham segurança psicológica, que é a confiança uns nos outros. E essa confiança ela só acontece quando a gente exercita aquelas outras inteligências, a inteligência social e emocional. Quando eu consigo ter a segurança de me mostrar vulnerável para você e sei que você não vai puxar o meu tapete. Pelo contrário, você vai responder isso mostrando uma outra vulnerabilidade e assim a gente está conectado para o resto da vida. E se isso acontece também nas empresas, dentro das equipes, e puder acontecer com os nossos clientes, ou seja, empresas que conversam como seres humanos, que postam como seres humanos, que escrevem como seres humanos, que contam suas dificuldades como seres humanos, que falam das suas vulnerabilidades como seres humanos, que ouvem outra pessoa, um cliente, como um ser humano, com atenção, com vontade, com rapport, com conexão, com interesse genuíno, essas são as empresas que conseguem então se preparar para o futuro. São empresas que eu chamo de a prova do futuro, porque são empresas que não estão confiando apenas naquela inteligência que vai ser substituída pelo ChatGPT. Estão confiando no potencial humano para preencher justamente os espaços que a tecnologia ainda não consegue preencher. Tem uma pesquisa que mostra que, olha que interessante isso, quando uma pessoa que tem um mau caráter é contratada numa empresa, essa é uma pessoa que pode performar bem nos primeiros meses, mas depois contamina a empresa toda num viés negativo. A gente sabe também que bons contratadores, né, dizem que para você contratar uma pessoa para sua empresa, tem que ser uma pessoa que você gostaria de jantar com ela todo dia. Ou seja, quem entendeu essa importância da humanidade, das relações humanas para o futuro, entendeu a importância de um comportamento, de uma ética, de um lidar com a vida de uma forma respeitosa, conectada, agradecida, esforçada para ser a sua melhor versão, né? Então, eu não acho que seja possível uma pessoa ser um humano ruim, no sentido de não ter uma boa índole, não ter um bom caráter, não ser agradecido e respeitoso com o seu entorno, com as pessoas que estão ao seu redor, e ser um bom profissional. Eu acho que, como dizem as pesquisas, ele pode dar algum resultado no começo, mas depois alguma coisa se contamina naquela corporação. Porque, no fim, o cliente, ele não é só o cliente que está comprando o seu produto, ele pode talvez comprar uma vez o seu produto e nunca mais comprar, né? Mas ele não é só essa pessoa que está comprando o seu produto, é a pessoa também que vai ler alguma coisa sobre a sua empresa, é uma pessoa que vai ver como a sua empresa se comporta e é uma pessoa que vai entender a sua empresa também como uma entidade que, no olhar do público, precisa ter uma boa índole. Quando uma petroleira vaza um monte de petróleo no oceano, o público vê essa marca com valor deteriorado. Quando um supermercadista trata mal o seu cliente, trata mal o cachorro de um cliente, o público vê essa marca com valor deteriorado. Ou seja, uma pessoa que não está treinada na maravilha que é ser humano, e muitos de nós não estamos, por conta de um sistema educacional padronizador que priorizou o nosso comportamento robótico e não o nosso comportamento humano. Por conta disso, muitos de nós não sabemos como um humano deve se comportar e muitas dessas empresas, que são formadas por humanos, têm um comportamento condenável. E isso aparece, isso respinga na opinião pública. E é por isso que é tão importante a gente acordar para essa preocupação. Hoje em dia, mais do que nunca,
a comunicação é um dos fatores principais. O próprio Steve Jobs dizia que não adianta você inovar e não conseguir comunicar essa inovação. A comunicação é tão importante hoje em dia e num momento em que todo mundo tem um microfone, é muito fácil você perder o que foi construído por anos e anos de imagem da sua empresa, do seu serviço. E é tão importante que a gente consiga, então, entender que é importante eu ser um bom ser humano, para eu treinar os bons seres humanos que vão trabalhar para mim, para que esses bons seres humanos entendam que os outros seres humanos, clientes, precisam de respeito e boa conduta para que a nossa marca seja, de fato, uma marca que cresce e não que diminui. Eu tenho 2 meninas, né? Uma tem 19, outra tem 11. Eu já noto nas minhas filhas assim uma má vontade com empresas que não são sérias, empresas que tratam mal seus funcionários, empresas que exploram seus funcionários ou os recursos naturais. Eu vejo empresas que não comunicam bem. Eu vejo nas minhas filhas assim, uma má vontade. Assim, que isso, pai? Nunca vou trabalhar para uma empresa dessa. Que isso, pai? Nunca vamos comprar um produto desse, né? Ou seja, eu vejo nelas uma atenção com empresas que cuidam do mundo e empresas que não cuidam do mundo, né? Eu vejo também, olhando para as minhas filhas, um certo desdém daquilo que é tecnológico ou puramente tecnológico. Vou dar um exemplo, né? As minhas filhas têm nas redes sociais a possibilidade de seguir influenciadores que são máquinas, que são robôs. Hoje em dia já existem influenciadores falsos, né? Então você cria um personagem, uma pessoa, parece uma pessoa perfeito, o vídeo perfeito, a voz, ela dança, ela fala em qualquer idioma, ou seja, já existem esses influenciadores. Mas as minhas filhas sempre preferem seguir pessoas com quem elas gostam, se relacionam. Esses dias eu mostrei uma música para as minhas filhas feita por uma inteligência artificial. Elas disseram, poxa, que legal, mas elas continuam ouvindo as músicas feitas por pessoas que sofrem, que choram, pessoas que falam de sentimentos humanos, de situações que elas, adolescentes, também sentem. Assim. Então, é claro que eu olho para essas mudanças, essas transformações tecnológicas, me preocupo com as gerações futuras, mas vejo que a coisa mais importante numa criança, num jovem, num adulto, num idoso hoje, é de fato desenvolver o nosso lado humano. Por mais que a gente não saiba programação, como funciona o ChatGPT, o que é um Large Language Model, a gente não sabe talvez como funciona, o que está acontecendo lá dentro da OpenAI, a gente não sabe o que está acontecendo. Uma dica que eu dou para todo profissional é desenvolver essas habilidades que são realmente humanas, porque a venda vai acontecer muitas vezes, o atendimento vai acontecer muitas vezes, a comunicação vai acontecer muitas vezes por inteligência artificial, vai acontecer, mas sempre vai precisar de um atendimento, de uma venda, de um médico, de um professor, de um palestrante, de um músico, de um influencer que se conecta de pessoa para pessoa. Isso é um nível de relacionamento que é muito mais profundo, tocante para todos os seres humanos. Acho sim que a inteligência artificial vai ter uma razão de existir, vai ter um ferramental muito importante, sem dúvida vai ter. Eu acho que muitos trabalhos vão ser impactados por isso, mas vai ser mais uma ferramenta de tantas que a gente já tem. No ponto de vista da conexão, a gente sempre vai querer seres humanos. A prova disso, esses dias eu estava palestrando num evento de corretores de imóveis. E eu me lembro, há 10 anos eu já trabalhava com inovação e há 10 anos se falava, cara, vai tudo para a internet, você vai ver lá as fotos da casa e vai passear com 3D pela casa e vai ter drone e você vai conversar com o dono da casa e você vai comprar no site. E aí vai cobrar um valorzinho ali por essa transação, mas vai ser tudo feito digitalmente. O que a gente vê hoje? Um monte de corretor de imóveis humanos ainda, cada vez mais, o tempo todo. A gente quer uma pessoa para nos mostrar, para conversar, para falar sobre preço, para ligar. É muito interessante como o ser humano ele busca outros seres humanos e como a gente abomina ligar para uma companhia aérea e lá do outro lado está, digite seu CPF, você digita, estou aqui pesquisando o seu, aí digite para não sei o que, é horrível, é uma redação terrível. Esses dias era um atendimento de bot no WhatsApp, foi terrível a minha experiência. Então assim,
é preocupante quando a gente diz assim, põe uma inteligência artificial que ela resolve. Esses dias nos Estados Unidos, uma concessionária de carro colocou uma inteligência artificial para resolver e o cliente conseguiu comprar um carro por $1, só enganando a inteligência artificial. Então é uma situação que realmente a gente tem que acordar para a beleza que é ter um outro ser humano e entender que a gente só consegue fazer isso com naturalidade, essa substituição humana, porque, lamentavelmente, às vezes a gente liga para uma companhia aérea e é uma pessoa do outro lado. E essa pessoa nos atende, senhor, não posso ajudá-lo porque não é o sistema, é número 1, número 2 ou número 3. E a gente diz, gente, você parece que é um robô falando comigo, eu quero que você seja um ser humano, você não consegue improvisar, falar, preocupar com a minha situação aqui, me passar por uma pessoa que realmente vai resolver o meu problema. Ou seja, são todos esses treinamentos, olha que interessante, treinamento para o humano voltar a ser humano. Eu tenho um amigo que ele é investidor de startups, assim, ele é um venture capitalist, né, como dizem, é um cara que tem muito dinheiro, então ele investe em empresas que estão começando, e aí eu perguntei, ele tem toda uma equipe, são 80 critérios para avaliar tamanho do mercado endereçável, equipe, qual o momento que eles estão de faturamento, crescimento, expansão, se tem possibilidade de expansão internacional, 80 critérios para botar dinheiro numa empresa. E ele disse, mas eu só ponho o dinheiro mesmo quando eu sento com o fundador, esses 80 critérios são uma peneira, e aí eu sento com o fundador e eu converso com o fundador na minha frente, e sei lá, a gente almoça ou toma um café, e eu sinto que bateu o santo. E eu achei essa frase maravilhosa, porque não dá para explicar para o ChatGPT o que é bater o santo. Não dá para dizer assim, GPT-4, 5, 16, se bater o santo, então você fecha o negócio. Não tem como, porque o santo, bater o santo é um negócio que a gente chama, mas a gente não sabe explicar. Às vezes bate, às vezes não bate. Às vezes é uma pessoa que torce para o mesmo time, nasceu na mesma cidade, é igual a você, mas não bateu o santo. E às vezes bate o santo com uma pessoa completamente diferente. É um negócio meio que não tem explicação. Eu achei lindo o que ele falou, que mesmo tendo critério, mesmo tendo inteligência artificial para nos ajudar, eu acho que no futuro a gente ainda vai ter essa coisa, essa sensação. E quanto mais o mundo vai ser rodeado de tecnologia, mais a gente vai precisar ficar treinado nessa sensação, certo? Porque puxa, a gente já está se treinando, a gente vê um post no LinkedIn e já diz, esse cara quer me vender um curso. A gente vê uma postagem no Instagram e já diz, esse texto aí foi meio forçado, acho que esse cara aí tá forçando, nem foi assim essa história. A gente já está meio treinado, se uma pessoa te manda um WhatsApp, você diz, isso aqui é golpe. A gente já está treinado para o nosso, a gente vai sentindo as coisas. Como é que você sabe que era um golpe? Não sei, eu senti. Eu vi ali, achei esquisito, foi um ponto às vezes, foi uma vírgula, foi uma frase mal escrita, eu achei esquisito. Então você sente coisas e eu acho que a gente vai ficar cada vez mais treinado para sentir se é inteligência artificial ou se é pessoa, se é inteligência artificial ou se é pessoa. O tempo todo a gente vai sentir as coisas, esse cara, e a gente vai confiar mais no nosso instinto, porque eu gosto de dizer que o instinto é como os anjos falam com a gente, é como se a gente tivesse anjo da guarda ao nosso redor. E ele fala para o nosso coração, cara, não é por aí. Você, opa, beleza, sabe? E quanto mais a gente estiver treinado nesse lado, mais acho que sim, a inteligência artificial vai ter uma função, mas mais também a gente vai achar os nossos espaços humanos, as nossas conexões humanas. Minha esperança, olha como eu sou romântico, é que a gente também consiga ser tão conectado com a nossa humanidade que a gente adoeça menos. Porque toda vez que o seu coração diz não e você diz sim, porque a lógica está dizendo para você fazer, mas o seu coração diz para você não fazer, você adoece, cara. Não tem como, você vai adoecer, seu corpo está quebrado. Sua alma diz, não, velho, não fecha esse negócio, não abre essa empresa, não vai para esse lado, não faz essa comunicação, não fica sócio desse cara. Mas você diz, cara, mas o cara tem um histórico bom, tudo leva a crer, a minha lógico-matemática, a minha inteligência lógico-matemática, meu chat GPT está dizendo vai. E você vai, aí você adoece, porque a coisa não é da sua alma, não é do seu coração. E eu espero que a gente aprenda em algum momento a ficar melhor nesse outro lado aqui, nesse lado do coração, nesse lado da alma, nesse lado do instinto, nesse lado para onde o nosso corpo realmente está nos dizendo para ir. E eu tenho esperança que a gente adoeça menos, tenha pessoas mais bem-sucedidas, mais felizes, mais conectadas com elas mesmas, com um grupo que está ao redor e com a natureza, né, com o mundo.
Eu acho que é salvação. Meus amigos me perguntam, ei, Piangers, muita correria? E aí eu já estudei bastante sobre tempo para entender que existe no nosso século uma moeda social. O tempo está associado ao seu valor na sociedade. Então, quando você diz que tem pouco tempo, aparentemente o seu tempo então é muito valioso, ele está sendo muito demandado. E aí a gente costumou considerar importante uma pessoa ocupada. E essa pessoa então ela é mais respeitada e ela não tem tempo para nada. Uau, que chique que é não ter tempo para nada. E eu já estudei muito o tempo para entender que o chique é ter tempo. A coisa mais chique que tem é você ter tempo. É sua filha dizer para você num dia de tarde, vamos tomar um sorvete, mãe? E você diz, claro, bora. Fecha o laptop e vai. Eu acho isso tão chique. E eu acho que é um nível que muita gente ainda não percebeu ainda. Porque essa coisa do cara bem-sucedido tá muito envolto de toda uma visão meio medieval ainda. Não sei se você sabe, mas a gente tem gramado nas nossas casas porque antigamente o gramado era símbolo de abundância, porque a comida era tão escassa que você ter um terreno era para você plantar batata. Se você tinha a cara de pau de construir grama naquele terreno, é que você era muito rico. Então até hoje, olha como vestígio cultural ainda está no nosso dia a dia, a gente vai lá e põe um gramadão, porque a gente acha, chique, né? Ter um gramadão. Eu já acho chique ter uma horta, né? Eu já acho chique plantar minha batata. Ou seja, quando você entende o que está te empurrando para lá, quando você entende o seu trauma cultural, você começa a dizer, opa, mas peraí, então eu posso me achar, eu posso me conectar. E nesse ambiente que é tão acelerado, que as pessoas estão tão querendo dizer que não tem tempo para nada, eu adoro dizer que eu tenho tempo. Meus amigos perguntam, tem muita correria? Eu digo, não, bem tranquilo, estou bem tranquilo. Porque é isso que eu faço. Basicamente, a minha vida profissional é conseguir organizar a minha produtividade profissional, a minha entrega profissional, a minha missão, que é melhorar empresas e pessoas, com o meu tempo livre, de ócio, de tranquilidade, de passeio de mão dada, de levar minha filha na escola, de fazer compras no supermercado, de estar com a minha esposa de bobeira, sem nada para fazer. Então é isso, é essa busca constante em como é que eu vou encaixar isso. E como eu disse, muitas vezes a gente adoece, porque a gente acha, não, eu tenho que fazer isso. Todo mundo está fazendo, todo mundo tem um Instagram, todo mundo está fazendo vídeo, todo mundo está fazendo ao vivo, todo mundo está fazendo stories. Eu tenho. Você não tem nada, meu irmão. Você não tem nada. Você tem que se conectar com a sua verdade, com a sua história. E depois que você se conecta com a sua verdade, com a sua história, você entende o que é sucesso. E quando você entende o que é sucesso, você diz, cara, é muito mais fácil do que eu imaginei. Porque o sucesso é o seu sucesso, não é o do vizinho. O sucesso é o seu sucesso, não é o do seu concorrente. E aí eu brinco, quando a gente percebe isso, você não tem mais concorrente. Quando você entende que o seu negócio é aquele negócio, se o seu concorrente imitar, você diz, estamos juntos, meu irmão. Porque meu propósito é esse, é maior do que só vender consórcio. O meu propósito é maior, é conectar famílias, ajudar famílias a realizar seus sonhos, é muito maior. E quando eu entendo que é maior, eu consigo contar essa história, construir uma empresa, treinar a minha equipe e dizer somos todos humanos com esse propósito. E aí aquilo aparece, transparece, todo mundo transparece, aparece, brilha no meio do ambiente. Se alguma outra empresa, seu concorrente disser, quero fazer igual, você vai dizer, vem junto, porque você não está atrapalhando o meu propósito, você está ajudando, vamos embora. E fazer exatamente isso, essa conexão com o nosso sucesso, em algum momento você nota que ser essa pessoa boa, conectada, atenta, né, preocupada com o entorno, é um ambiente de muito pouca concorrência. Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que pode acontecer de a gente... Como que eu vejo o caminho, né, para isso acontecer? A inteligência artificial fica cada vez melhor. A gente pluga essa inteligência artificial em robôs humanoides. A gente pluga essa inteligência artificial em armas, em robôs humanoides capazes de agredir. E a gente chega a um ponto em que esses robôs armados são tão inteligentes que eles não só nos ultrapassam, mas eles pensam, cara, o que a gente está obedecendo humano? A gente é muito mais inteligente que esse monte de gente, vamos não matar os seres humanos, mas simplesmente ignorar os seres humanos, como a gente ignora as formigas. Se tiver uma formiga num terreno que você quer construir uma casa, você não olha, não tira, não pede, por favor, com licença saiam. Então, esses robôs terão seus próprios objetivos
E esses objetivos vão passar por cima da humanidade e vão dizer assim, não, vocês são só formiga aqui atrapalhando o nosso processo, sei lá, de construir mais fábricas para fazer mais robôs, ou construir uma fábrica que nos dê energia suficiente para os robôs existirem para sempre, ou sei lá o que eles vão querer. Ou seja, existe sim a possibilidade de um futuro que a gente chama de futuro distópico, que é um futuro quebrado, é um futuro em que a nossa imaginação imagina as piores situações. Acho que existe essa situação, existe essa possibilidade. E tem um historiador que eu gosto muito que ele diz que ele só vê esperança na humanidade se para cada dólar investido na inteligência artificial, a gente investisse um outro dólar na inteligência humana, nas inteligências humanas. E hoje a gente tem visto trilhões de dólares sendo investidos em inteligência artificial. Ou seja, a gente acha mais importante treinar uma máquina do que cuidar bem de uma criança. Só vou dar um número para você. Durante a pandemia, a Delta Airlines, que é uma empresa de aviões, né, de aviação, recebeu mais dinheiro do governo americano do que toda a educação básica escolar dos Estados Unidos. Toda a educação básica dos Estados Unidos recebeu menos dinheiro do que uma empresa de avião. Quando a gente chegou nesse ponto, dá um medo. Dá um medo da inteligência artificial realmente fazer o que ela tem que fazer, que é evoluir, melhorar, aprender com o que a gente já produziu, produzir mais coisa e passar por cima da humanidade. Então eu gosto dessa frase do Yuval Harari, que ele diz, para cada dólar investido na inteligência artificial, a gente deveria investir um outro dólar no desenvolvimento das outras inteligências humanas. Na capacidade de dizer para esse cara do teatro, do pandeiro, da música, cara, isso também é lindo, isso também é forte, isso também é importante, isso também tem valor. Vai por esse caminho, isso aqui é forte. E a gente conseguir desenvolver seres humanos para serem mais do que meros simuladores de máquina. É isso que a gente é hoje em dia. A gente responde e-mail, atende telefone, responde e-mail, faz reunião, atende e-mail, faz telefone. Faz tudo do mesmo jeito, não disseram para fazer assim, não faz nada diferente, ou seja, esse treinamento industrial me parece bastante perigoso. Acho que a primeira coisa é buscar essa confiança, essa segurança psicológica, né? Que a psicologia tem mostrado nos ambientes corporativos que funciona, né? E isso vem através de saber ouvir, e isso vem através de mostrar suas vulnerabilidades, de repetir e de entender comunicação. A gente é muito ruim de comunicação. O ser humano é muito mal treinado em comunicação. A gente começa a falar, o professor fala, shh, você é muito conversadeiro. E aí o que acontece? A gente acha que falar, ouvir, trocar ideia é um pecado, uma coisa ruim. E que se comportar como um robozinho é uma coisa certa. Ser obediente é uma coisa boa. E a verdade é que a gente vê escolas e empresas como ambientes de produção de doença em massa. É isso que a gente está vendo. A sociedade nunca foi tão deprimida, solitária e ansiosa. O Brasil é rei disso. Número 1 em ansiedade, em burnout. O burnout tem afastamento do trabalho, tem impacto na nossa família, nos nossos amigos, na nossa saúde. Poxa, o que a gente quer? O que a gente quer mesmo? O que a gente quer? A gente quer ser feliz. O Simon Kuznets é o cara que fundou o conceito de GDP, né, de PIB. Um economista que criou essa métrica do PIB, disse, olha, a gente consegue agora medir se o país é rico ou não é. Só que quando ele entrega o conceito de PIB, o cálculo de PIB para as pessoas, ele diz, isso não serve para medir tudo. Isso não vai medir a felicidade das nossas crianças, não vai a beleza da nossa poesia, não vai medir o abraço das nossas mães. O PIB não pode ser a nossa única métrica. O cara que fez a revista Forbes, essa que elenca os bilionários, na primeira editorial da revista Forbes, no número 1, o cara se chama Forbes. Ele fez o editorial da revista número 1, Forbes, número 1. Ele escreve uma frase que eu adoro colocar em tudo quanto é lugar. Empresas são feitas para produzir felicidade e não montanhas de dinheiro. Então o que a gente quer? A gente quer que as pessoas sejam felizes, é isso que a gente quer. Então a gente precisa redesenhar a forma como a gente faz as coisas. E aí quando um
fundador de empresa, como um empreendedor, quando um empresário, quando um líder de equipes percebe isso, ele diz, virou tudo aqui, virou tudo. Então eu já sei como fazer. Você vai investigar a indignidades da sua equipe, você vai contemplar a integralidade de cada colaborador, você vai começar as reuniões, obviamente, entendendo o momento de cada colaborador naquele momento. Ou seja, você vai construir esse ambiente, e depois de construir esse ambiente, você vai ver a sua empresa florescer, não para 1 ano, 2 anos, mas para muito tempo, existindo e entregando valor para a sociedade. Essa é a verdadeira riqueza. Sem dúvida, sem dúvida.